meus queridos? Tudo bem? Tudo tranquilinho? Vamos continuar trabalhando a química orgânica. Só que agora a gente vai falar das funções orgânicas. Não que antes a gente não esteja falando de função orgânica. Todo o trabalho que nós fizemos com os hidrocarbonetos, de classificação, de nomenclatura, já estávamos falando de uma função orgânica. O que é uma função orgânica? São os grupos onde os compostos orgânicos são classificados. Hidrocarboneto é um grupo. Agora a gente vai começar a falar dos outros grupos de compostos orgânicos, que nós chamamos de funções orgânicas, belezinha? Então vamos lá. Devido à imensa quantidade de compostos orgânicos existentes, a gente tem muito mais composto orgânico do que inorgânico conhecido, e pelo fato dessa imensa quantidade de compostos orgânicos apresentarem semelhanças estruturais e de comportamento químico e físico, a ideia foi agrupá-los de acordo com essas características. Essa ideia de agrupar a substância de acordo com suas características estruturais e químicas, ela não é exclusiva da orgânica. A gente fez isso na inorgânica, quando divide em ácido, base, sal e óxido. Aqui a ideia vai ser a mesma. A gente vai pegar os compostos orgânicos, vamos agrupá-los de acordo com suas semelhanças. A diferença é que na inorgânica nós temos 4 grupos, 4 funções inorgânicas. Na orgânica a gente vai ter várias funções orgânicas, beleza? Mas vamos lá. A partir dessas classificações, nós vamos estudar os seguintes grupos de compostos orgânicos, as seguintes funções: álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal orgânico, éter, éster, amina, amida, nitrocompostos e haleto orgânico. Não significa que são só esses os grupos de compostos orgânicos. Temos mais, mas a gente vai estudar os mais importantes, os que são cobrados nos vestibulares, belezinha? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar de cada um desses grupos, que a gente não vai fazer tudo hoje, a gente vai devagarinho, tá? Porque nós vamos falar da carinha desses compostos, da estrutura deles, da classificação, da nomenclatura, de algumas aplicações, tá? Então a gente vai fazendo um pouquinho por aula. Antes da gente entrar nas funções orgânicas, eu preciso diferenciar com vocês 2 conceitos. Então o primeiro é o conceito de função orgânica. Função orgânica, galera, é o conjunto de substâncias com essas propriedades químicas semelhantes. Então é o grupo. Quando eu falo que um composto pertence à função orgânica álcool, significa que esse composto está classificado dentro do grupo dos álcoois. Então, função orgânica é o grupo a qual a substância pertence. Já grupo funcional vai ser o átomo ou o grupo de átomos que vão caracterizar o meu composto dentro daquela determinada função. Então a gente vai ver que os álcoois, eles têm lá a hidroxila ligada a carbono saturado. A gente vai ver que o fenol tem hidroxila ligada ao anel benzênico. Então esse grupo de átomos ou átomo que vai conferir as características químicas e estruturais para o composto, para que eu possa colocar ele num determinado grupo, numa determinada função orgânica, é chamado de grupo funcional. Conforme eles forem aparecendo, a gente vai falando mais dessa diferença de grupo funcional e função orgânica, ok? Então vamos lá. A gente vai dividir essa nossa grande quantidade de grupos de funções orgânicas em 3 grupos maiores. A gente vai falar das funções oxigenadas, das funções nitrogenadas e dos haletos orgânicos. Então a gente vai pegar esses pequenos grupos e vamos colocá-los em 3 grupos maiores. O primeiro grupo que a gente vai estudar é o grupo das funções
oxigenadas. Quem são as funções oxigenadas? São compostos orgânicos que vão apresentar um ou mais átomos de oxigênio na cadeia carbônica. Então, dentro das funções oxigenadas, a gente vai estudar cada grupo, onde o que vai caracterizar esse grupo vai ser a presença de oxigênio. Óbvio que cada grupo vai ter a sua especificidade, mas a gente vai ver que o oxigênio vai estar presente em todos esses grupos, em todas as funções. Então, cadeia carbônica que apresenta um ou mais átomos de oxigênio faz parte das funções oxigenadas. Dentro das funções oxigenadas, galera, a gente vai falar de álcool, fenol, ácido, aldeído, cetona, sal orgânico, éter e éster. Então, nós vamos falar de 8 funções oxigenadas, ok? Depois, quando a gente entrar nas nitrogenadas, a gente vai falar de amina, amida, nitrila e nitrocomposto. E depois a gente entra nos aletos orgânicos. Fechou? Então, vamos começar a nossa primeira função orgânica. Não esquecendo que hidrocarboneto também é uma função orgânica. Eu também tenho o grupo dos hidrocarbonetos, beleza? Agora a gente vai começar com o grupo dos álcoois. Mas o álcool não é o álcool de limpeza, não é o álcool combustível, não é o álcool da bebida alcoólica? Sim, também. O álcool de limpeza, o álcool etílico ou o etanol, ele é uma substância que está presente no grupo dos álcoois. Então, álcool é um grupo grande, é uma função orgânica que tem muitas substâncias. E o etanol é uma dessas substâncias, beleza? Então, vamos lá. Os álcoois são compostos orgânicos que apresentam o grupo hidroxila, OH, vocês já estão acostumados quem é hidroxila, ligado a um átomo de carbono saturado. Essa informação é importantíssima. Para eu classificar um composto orgânico como álcool, ele tem que possuir uma hidroxila, um OH, só que essa hidroxila tem que estar ligada a um átomo de carbono que faz somente ligações simples, um átomo de carbono saturado. Exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. OH é a hidroxila. A hidroxila, galera, é o grupo funcional. A função orgânica é álcool. Então, álcool aqui, ó, é a função orgânica. Beleza? A hidroxila é o grupo funcional, é o que caracteriza a função orgânica álcool. Para ser um álcool, eu preciso ter uma hidroxila, aqui ó, OH, só que esse OH obrigatoriamente tem que estar ligado a um átomo de carbono que faz somente ligações simples, seja com outros átomos de carbono ou com átomos de hidrogênio, beleza? Se o carboninho aqui fizer dupla ou tripla ligação, não é álcool, beleza? Para ser álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um átomo de carbono saturado, que só faz ligações simples, beleza? Essa é a carinha, essa é a estrutura de um álcool, é o que caracteriza um álcool. Vamos falar agora da classificação dos álcoois. Nós vamos focar, galera, nas funções orgânicas, na estrutura, na carinha delas, no grupo funcional, e na nomenclatura. E, quando houver, na classificação. Mas o mais importante é reconhecer o grupo funcional e conseguir definir a que função orgânica o composto pertence e dar nome para esse composto. Beleza? Então, vamos classificar os álcoois. O álcool tem classificação. O álcool ele vai ser classificado em função da classificação do carbono ao qual a hidroxila está ligada. Então, eu vou classificar o carbono que a hidroxila está ligada. Em carbono primário, secundário ou terciário. Dependendo da classificação do carbono, eu tenho a classificação do álcool. Então, dá uma olhada aqui, ó. Temos a hidroxila,
ela está ligada a um carbono que está ligado somente a mais um carbono. Então, esse carbono que a hidroxila está ligado é um carbono primário. Se a hidroxila está ligada a um carbono primário, eu posso dizer que esse álcool, que é o composto todo, é um álcool primário. Segundo exemplo, hidroxila está ligada a um carbono secundário, que está ligado a outros dois átomos de carbono. Se a hidroxila está ligada a um carbono secundário, o álcool é o composto inteiro, é secundário. E hidroxila ligada a um carbono terciário. Hidroxila ligada a um carbono terciário, o composto orgânico, o álcool, é álcool terciário, ok? Então, a gente classifica o álcool de acordo com a classificação do carbono saturado, onde a hidroxila está ligada. Fechou? Vamos falar agora da nomenclatura dos álcoois. Então, de novo, o que é mais importante nas funções orgânicas que a gente vai trabalhar? Reconhecer a função, olhando para o seu grupo funcional, e dar nome. Dá nome para álcool, galera. Como que a gente dá nome para os álcoois? A gente vai usar a nomenclatura de hidrocarboneto, que a gente aprendeu, todas as regras de hidrocarboneto que nós aprendemos, só que a gente vai substituir o sufixo. O sufixo "o", ele caracteriza um hidrocarboneto. A gente vai tirar o "o" e vai substituir por "ol". "Ol" é o sufixo que caracteriza os álcoois. Então, álcool, terminação de um álcool é "ol". Belezinha? Então, vamos aos exemplos. Primeiro aqui, ó. Esse é o álcool mais simples que a gente tem. A gente vai dar nome igual a gente deu para hidrocarboneto. Então, pega lá, conta o número de átomos de carbono. Um carbono, met. Ligação simples entre os átomos de carbono, ou quando eu tenho um carbono só, é tudo ligação simples, an. Se fosse um hidrocarboneto, seria metano. Como é um álcool, eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado, eu vou tirar o "o" e pôr o "ol". Então, eu vou ter o metanol, beleza? Met de um carbono, an de ligação simples e ol, que é a terminação de álcool. Só troquei o final, ok? Segundo exemplo, mesma coisa, ó, 2 átomos de carbono, et, ligação simples entre eles, an, e é um álcool, porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, a terminação é ol. Temos o etanol. O etanol, galera, é o álcool mais importante. Etanol ou álcool etílico. Beleza? É o álcool presente no álcool de limpeza, no álcool em gel, no combustível, né? Etanol, combustível, nas bebidas alcoólicas. Então, é esse cara aqui, ó, o etanol, o C2H5OH, beleza? Etanol é o nome oficial da IUPAC, álcool etílico é o nome comercial, beleza? Observação importante. Quando um álcool de cadeia aberta apresentar mais do que 2 átomos de carbono, então aqui eu tinha o metanol com 1, etanol com 2. Se eu tiver um álcool com mais de 2 átomos de carbono na cadeia principal, a gente tem que indicar a posição da hidroxila. Igual a gente indica a posição de dupla ligação, igual a gente indica a posição de ramificação. Eu tenho que indicar em qual carbono a hidroxila está ligada. Só que para isso eu vou numerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima do carbono que contém a hidroxila. Quando nós falamos de cadeia principal lá atrás, eu falei para vocês que a função orgânica, a insaturação, obrigatoriamente tem que estar contida na cadeia principal, se houver. Então, o grupo funcional e a insaturação. E quando eu vou numerar a cadeia principal, se houver um grupo funcional, no caso de funções orgânicas diferentes de hidrocarboneto, esse grupo funcional tem prioridade em cima da insaturação, em cima da quantidade de ramificações. Então, a partir de agora,
Quando eu não estiver trabalhando com hidrocarboneto, eu sempre vou começar a numerar a cadeia carbônica, a cadeia principal, a partir da extremidade mais próxima do carbono onde está localizado o meu grupo funcional. Exemplo, tenho aqui 3 átomos de carbono. Por que eu tenho que indicar a posição? A hidroxila, ela está aqui no cantinho, mas ela poderia muito bem estar aqui nesse carbono do meio. E se ela estiver no carbono do meio? E se ela estiver no carbono da extremidade? Isso caracteriza substâncias diferentes. É diferente eu ter esse composto ou eu ter esse composto aqui, galera. OH. Os dois são álcoois? Sim, os dois têm 3 átomos de carbono, os dois têm ligação simples entre os átomos de carbono, mas eles são substâncias diferentes. Quando eu mudo a posição do grupo funcional, no caso da hidroxila, eu mudo quem é a substância. Eles são álcoois diferentes. Esse primeiro aqui, ele vai ser o prop, 3 átomos de carbono, an, ligação simples entre os átomos de carbono. Mas eu preciso indicar a posição da hidroxila. Quando eu for numerar essa cadeia, eu obrigatoriamente começo a numerar pelo carbono mais próximo do grupo funcional. Então, o carbono 1 vai ser esse onde a hidroxila está ligada. Carbono 2, carbono 3. Esse cara aqui é o propan, então 3 átomos de carbono prop, ligação simples an. Antes da terminação de álcool, eu indico o carbono onde a hidroxila está ligada, 1-ol. Esse cara de baixo aqui, eu posso começar a numerar por qualquer extremidade, porque a hidroxila está no meio, né? Então, carbono 1, 2, 3. Esse é o prop, an, 2-ol. São substâncias diferentes. Propan 1-ol, propan 2-ol, ok? E aqui, tá aqui, tinha o propan 2-ol, olha que legal. E eu desenhei tudo, mas enfim. Aqui, mesmo esquema, galera. Eu tenho que numerar a cadeia carbônica. A hidroxila tá aqui, mas ela poderia estar no carbono 2 ou no carbono 1. Nesse caso, ela está no carbono 3. Então, 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. Esse é o pentan, porque são 5 átomos de carbono. 3, pois a hidroxila está ligada no carbono 3, ol. Beleza? Vamos pensar nos álcoois insaturados e ramificados. Então, quando eu tenho um álcool de cadeia insaturada, mesmo eu tendo a presença da insaturação, o grupo funcional tem prioridade. Então, eu começo a numerar a cadeia carbônica da extremidade mais próxima da hidroxila e não da insaturação. A insaturação só tem prioridade se eu estiver falando de um hidrocarboneto. A partir do momento que eu começo a falar das outras funções orgânicas, é o grupo funcional que tem prioridade. Então, nesse caso aqui, no primeiro exemplo, eu tenho uma insaturação aqui na extremidade esquerda, mas a hidroxila, meu grupo funcional, está na extremidade direita. Então, eu começo a numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Lembrando que a minha cadeia principal é essa aqui, porque a dupla ligação ela tem que fazer parte da cadeia principal. E o grupo funcional também. Beleza? Então, qual que é o nome desse cara aqui, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Só não posso esquecer que é uma cadeia ramificada, né? Então, no carbono 3, eu tenho metil. Beleza? Aí sim, 1, 2, 3, 4, but. No carbono 3 eu tenho uma dupla, então but 3 em. E aí no carbono 1 eu tenho, vamos arrumar aqui, but 3 em. No carbono 1 eu tenho a minha hidroxila, ol. Então, eu preciso indicar tudo. Antes era só ramificação, insaturação, agora eu indico. Se tiver ramificação, insaturação e posição do grupo funcional. Beleza? Segundo exemplo.
tenho aqui, ó, quem que é minha cadeia principal? O carbono que contém o grupo funcional tem que fazer parte da cadeia principal. E o carbono que contém a insaturação também tem que fazer parte da cadeia principal. Depois disso, a gente pode encontrar a maior sequência de átomos de carbono, beleza? Então tá aqui cadeia principal. Para numerar a cadeia principal, começa da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, ao invés de eu começar aqui da direita, eu vou começar da esquerda. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem um monte de ramificação aqui para fora, ó. Tem etil, tem metil, tem metil. A hidroxila não é ramificação, é o grupo funcional, beleza? Vamos dar nome para esse cara aqui, ó. Começa pelas ramificações. Começo pelo etil, por causa da ordem alfabética. Então, aqui, ó, 4, etil. Agora eu vou para metil. Eu tenho duas ramificações metil. Uma no carbono 2 e uma no carbono 5. Então, 2, 5 de metil. Agora eu vou para a cadeia principal. 7 átomos de carbono. Hept. Lembrando que para separar nome de ramificação com o início da cadeia principal, se o início da cadeia principal começar com H, a gente usa hífen. Hept. No carbono 6, eu tenho uma tripla. 6-in, e aí, por fim, a hidroxila. 3-ol. Beleza? Só uma observação importante. Podem acontecer, tá? Pode acontecer de eu ter mais de uma hidroxila no mesmo composto. Não tem problema. Quando eu tenho mais de uma hidroxila na mesma cadeia carbônica, eu tenho um poliálcool. Na hora de dar o nome, eu vou indicar as duas hidroxilas, igual a gente indica duas ramificações. Então, aqui, ó, cadeia principal. Beleza? Carbono 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o but, é cadeia normal, não tem ramificação. But, an. Só que eu tenho duas hidroxilas, uma no carbono 1 e uma no 3. Como eu tenho duas, eu uso o prefixo multiplicativo, di-ol. Beleza? Então, quando eu tenho mais de uma hidroxila, eu tenho um poliálcool e eu indico a posição de todas as hidroxilas e uso o prefixo multiplicativo antes da terminação ol. Ok? Vamos falar um pouquinho agora da segunda função orgânica, que é o fenol. O fenol é muito parecido com o álcool, porque ele também é caracterizado pela hidroxila. Só que eu tenho que tomar cuidado. No álcool, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado. No fenol, a hidroxila, ela obrigatoriamente vai estar ligada a um anel aromático, ao benzeno. Então, aqui a gente pode dizer que a gente tem duas funções orgânicas que têm o mesmo grupo funcional, que é a hidroxila. A diferença está ao tipo de carbono que a hidroxila está ligada. No álcool, hidroxila ligada a carbono saturado. No fenol, hidroxila ligada ao benzeno, ok? Olha a carinha do fenol aqui, ó. Hidroxila ligada diretamente a um carbono que faz parte do anel benzênico. Posso representar com a bolinha no meio, como a gente já falou, ou com as 3 duplas ligações intercaladas, ok? Esse cara aqui, hidroxila ligada ao benzeno, a gente chama de fenol. O nome da função é o nome do próprio composto, ok? Nomenclatura. Não vai ter classificação para fenol. Vamos direto para a nomenclatura. A nomenclatura oficial dos fenóis, ela é formada
colocando a palavrinha hidroxi antes do nome do hidrocarboneto. Tá? Se eu tiver só a hidroxila ligada ao benzeno, esse benzeno não tem ramificação, não tem mais nada, eu chamo de hidroxifenol, hidroxibenzeno, ou simplesmente fenol. Então, hidroxibenzeno é o nome oficial da IUPAC e fenol é o nome comercial. Beleza? Então, hidroxibenzeno ou fenol, ok? Se eu tiver ramificação nesse anel benzênico, a gente vai indicar as posições. E aí a gente vai indicar usando a nomenclatura do orto, meta e para, que a gente falou na aula anterior, beleza? Então, por exemplo, tenho aqui, ó, quando eu olho para a hidroxila ligada ao benzeno, esse cara aqui é o fenol, ou hidroxibenzeno. O que eu tenho além do fenol? Eu tenho um metil. Então, eu vou dar o nome, começando pela ramificação, depois eu dou o nome da cadeia principal. Então, carbono 1 é o carbono que tem o grupo funcional, o carbono que está o metil é o 2. Eu posso chamar de 2-metil-fenol, ou eu posso chamar de 2-metil-hidroxibenzeno. A gente pode usar tanto o nome oficial quanto comercial, tá? Não tem problema. Indiquei a posição da ramificação, a minha cadeia principal ou é hidroxibenzeno ou fenol. Posso usar também a nomenclatura orto, meta, para. O grupo funcional está no carbono 1 e a ramificação está no carbono 2. Então, eu posso colocar, lembrando que 1, 2 eu posso substituir por orto. Então, orto-metil-fenol ou orto-metil-hidroxibenzeno. Cresol aqui, galera, é um nome comercial que caracteriza o grupo dos metis-fenóis, beleza? Então, todo esse grupo aqui, ó, onde eu tenho os 3 representantes do metilfenol, eu posso chamar de grupo dos cresóis, ok? Mas a gente acaba não usando muito, a gente usa fenol ou hidroxibenzeno. Então, ortometilfenol significa que a hidroxila está na posição 1 e o metil na posição 2. Se eu tiver o meta-metilfenol ou meta-metil-hidroxibenzeno, significa que a hidroxila está na posição 1 e o metil na posição 3. 1, 3 é meta. E se eu tiver a hidroxila na posição 1 e metil na posição 4, eu tenho o para-metilfenol ou para-metil-hidroxibenzeno. Ou posso simplesmente falar 4-metilfenol. Então, a gente tem várias maneiras de dar nome para fenol. Tá? Eu acho mais fácil a gente usar essa primeira nomenclatura aqui, ó, onde eu já coloco a posição da ramificação, o nome da ramificação e uso o fenol como cadeia principal. Ok? Galera, vamos parar por aqui. Nas próximas aulas, a gente vai continuar falando das funções orgânicas. Então, na próxima aula, a gente vai falar de aldeído, cetona, ácido carboxílico. Belezinha? Então, ficamos por aqui. Beijos, até a próxima!